Irmãos, vamos abrir em Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6. Estamos tendo a oportunidade de estudar esse livro, do qual faz parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros que encontramos nas Escrituras. Nesse livro, nós estamos vendo que ele é um fruto de uma aliança que Deus havia estabelecido com Israel. E todo esse livro mostra o como a graça do Senhor é grandiosa. Porque quando nós olhamos lá para Êxodo capítulo 19, nós olhamos que antes de Deus fornecer a lei, ele fala que essa lei seria dada para eles guardarem a aliança. Ou seja, Deus já tinha uma aliança com Israel, antes mesmo da lei. Mas para a manutenção do relacionamento com Deus, é necessário que exista a lei. É necessário que exista diretrizes de como se relacionar com Deus. Então, como uma pessoa pode se relacionar com Deus? Como que o povo de Israel poderia ser bênção para todos os povos? Através da instrução que Deus fornecia para esse povo. Então, é diferente de como nós vemos em Juízes, por exemplo, quando nós vemos o povo agindo segundo o que era proposto no coração deles, de acordo com a vontade, o que eles viam que era bom. Não. Deus fornece a lei para que, através da lei dele, as pessoas possam agir com justiça, porque a justiça provém de Deus. Então, para que nós possamos agir de forma justa e ser bênção para outras pessoas, é necessário que nós venhamos a agir em obediência a Deus. E assim, nós podemos honrar a Deus, viver em relacionamento com Ele e levar o nome dele a outras pessoas. Então, nesse livro, Deus mostra como esse povo poderia fazer essa manutenção da aliança, do relacionamento com ele. E nós iniciamos o capítulo 1, lembrando que Deus, ele se dirigiu para Israel. Inclusive, o nome de Levítico é justamente, Deus chamou ali Moisés para instruir o povo dele. E aí Deus começa a passar algumas diretrizes de como eles devem se direcionar a ele, a Deus. E aí nós iniciamos vendo sobre o holocausto, uma oferta que é queimado o animal por inteiro. Nós vimos a importância disso porque o que eles tinham para oferecer era o animal. Era o que eles tinham. Então Deus fornece a oportunidade de eles oferecerem o que eles têm. E o holocausto traz um grande sinal que é a entrega completa a Deus, não uma entrega parcial. O holocausto era queimado o animal por completo, com exceção da pele que era retirada para os sacerdotes. Então, entrega total. Depois nós partimos para a oferta de cereais, onde nós vimos que as pessoas coletavam aqueles frutos da terra e eles tinham a oportunidade também de levar a Deus, de mostrar a gratidão do fruto do trabalho direto que eles realizavam de forma cotidiana. Eles tinham a oportunidade de tornar o comum, que era comum, sagrado. Então, pegar algo do dia a dia e oferecer para Deus em forma de gratidão da saúde que Deus concedia a eles, da força que Deus concedia a eles. Então, depois vimos também, após essa oferta do cereal, lá no capítulo 3, a oferta da comunhão. Ou, justamente, uma oferta que nós vemos que era uma oferta que não somente o sacerdote oferecia, e é uma das únicas ofertas que acontece isso, o sacerdote oferecia a oferta. Mas não era somente o sacerdote que
que tinha a oportunidade de participar daquela oferta, no sentido de comer do animal. A oferta da comunhão era uma oferta onde todos sentavam à mesa. O sacerdote, a pessoa que estava oferecendo a oferta, e poderiam comer daquela oferta. Então é um sinal de comunhão, não somente com Deus, mas uma comunhão com aqueles que estavam se direcionando a Deus. É algo que nós vimos que faz muita ligação com a ceia. Porque nós partilhamos dessa comunhão na ceia, não somente com Deus, mas com toda a igreja. Então, nós comemos juntos o pão e o sangue, comemos do pão e tomamos do sangue, tendo comunhão com Cristo, através do corpo dele, através do sangue dele. Mas não somente isso, nós temos comunhão com a igreja que pertence a ele, com aqueles membros que estão conosco, como nós aqui do Vargem Grande, podemos partilhar essa comunhão. Então, por isso é muito importante, nós vemos como o Levítico vai se encaminhando e apontando para Cristo. Depois nós vimos a oferta da reparação, agora no capítulo 5, que nós estudamos recentemente. Nós vimos que às vezes as pessoas pecam. Muitas vezes, as pessoas pecam sem um conhecimento. Mas a pessoa pecar sem um conhecimento não significa que a pessoa não pecou. Então, é necessária a reparação disso. Quando a pessoa reconhece o pecado que ela cometeu, mesmo sem o conhecimento, a pessoa tem que buscar a reparação. Então, a pessoa tem que, por exemplo, algo que ela roubou, devolver 20% em cima do que ela roubou. Além daquilo que ela roubou, mais 20%. É a oportunidade de ela demonstrar que ela realmente se arrependeu, porque o arrependimento produz fruto. E é um fruto que se transparece em obra. E essa obra é de buscar realmente o perdão através da mudança de vida. Então, por isso a reparação. Nós lembramos de Zaqueu nisso. Zaqueu, um cobrador de impostos, falou, olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver além do que eu defraudei. Então, é o reconhecimento da necessidade de realmente estar vivendo em justiça, não somente diante de Deus, mas diante daqueles que as pessoas, muitas vezes, que nós cometemos erros contra outras pessoas. Então, em resumo, nós vimos que de uma forma prática, o homem se entrega por completo. Nós devemos se entregar por completo. Deus santifica o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E assim nós celebramos a paz com Deus através dessa comunhão que nós obtemos com Ele. Nós somos purificados no nosso pecado, que é justamente a oferta do pecado, serve justamente para a purificação. Nós buscamos a reparação, somos purificados. E nós aprendemos como essa justiça ela deve se manifestar através da reparação. E o mais bonito de tudo isso é que cada oferta, de forma pedagógica, assim como Paulo aponta em Gálatas, que a lei serviu como um aio, como um pedagogo, um tutor que levava até Cristo, nós vemos que essas ofertas, elas apontam para Cristo. Cada oferta, ela se cumpre em Cristo. Cristo é o holocausto, Cristo é a oferta da paz, Cristo nos purifica, é a oferta da purificação, é a oferta da reparação que nós precisávamos. Então, agora, no capítulo 6, nós vamos dar continuidade a partir do verso 8. Deus, ele começa a repetir algumas instruções, mas agora da visão dos sacerdotes. Nós estávamos vendo uma visão de Deus revelando como o povo deveria levar a oferta. Mas como aqueles que ministram, que mediam, recebem lá a oferta,
como que eles devem agir, os sacerdotes? E agora Deus vai começar a trazer instruções como os sacerdotes eles agem. Então Deus traz essas instruções, mostrando que a santidade ela não está apenas no ofertante, mas também naquele que serve, que media. Então, nós vimos até aqui, do 9 ao 13, na verdade até o verso 13 do capítulo 6, como essa oferta do holocausto era mediada pelos sacerdotes. Muitas vezes, a santidade ela pode ser enxergada como algo abstrato, como algo, sabe, como um termo longe, que está longe da pessoa. Mas nós estamos vendo que a santidade ela é algo construído. E é construído diariamente. Não é algo que é construído da noite para o dia, não é algo que é construído somente em um ano, mas é algo que a pessoa deve sempre estar lutando, batalhando no dia a dia para conquistar, para lutar por essa santidade. Nós estamos vendo que muitas das ofertas que eram realizadas, como a oferta do cereal, o holocausto, eram feitos durante a manhã e no final da tarde, mostrando que elas eram feitas diariamente. Quando nós olhamos a questão do fogo no estudo passado, nós vimos que eles deveriam manter o fogo aceso para que a oferta fosse oferecida, mas eles deveriam buscar a lenha para que esse fogo se mantesse aceso toda manhã. Então não era a cada 15 dias, não era uma vez por semana, mas era uma luta diária de buscar o suprimento para manter aquele fogo aceso, para manter aquela chama acesa. Então, isso nos ensina muito, que diariamente nós precisamos do alimento espiritual para que a chama no nosso coração não se apague. E aí nós vemos no Novo Testamento justamente essa instrução: não apagueis o Espírito Santo. Para não apagar o Espírito Santo, nós precisamos de uma luta diária. Nós precisamos do sacrifício diário. Não tem como fugir disso. Então, a santidade ela não é algo abstrato, algo que está longe, mas é algo que nós devemos buscar diariamente. Suprir diariamente. É como um alimento. Se nós não se alimentamos, nós ficamos fracos. Se nós ficamos fracos, começa a aparecer todo tipo de coisa. Gripe, e se a pessoa não cuidar da gripe, vai piorar, vai virar uma pneumonia. E da pneumonia, se a pessoa não cuidar, a pessoa pode ir à morte. E é a mesma coisa para a vida espiritual. A pessoa precisa diariamente se alimentar para estar forte e enfrentar as batalhas diárias. Porque senão a pessoa vai ficar doente, espiritualmente. E quando ela fica doente espiritualmente, ela não cuida dessa doença que ela está, ela se encaminha para a morte. Uma morte espiritual, da qual, se ela não se arrepender, ela vai se manter ali. Agora, irmãos, eu quero ler com os irmãos Levítico 6, vamos ler do 14 até o capítulo 7, verso 10. O irmão Everton, tu pode ler pra gente? Do capítulo 6, verso 14, até o capítulo 7, verso 10, por favor? Sim. Vamos ler aqui. Esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão oferecerão perante o Senhor diante do altar. Um deles tomará dela um punhado da flor de farinha da oferta de manjares, com o seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. 16. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo. No pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá.
sua porção deles das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. 18. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjadas. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Numa assadeira se fará com azeite, bem amassada trarás, em pedaços cozidos, trarás a oferta de manjares de aroma agradável ao Senhor. 22. Também o sacerdote, que dentre os filhos de Arão for ungido, em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimado ao Senhor. 23. Assim toda oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, e não se comerá. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. 30. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para fazer expiação no santuário. No fogo será queimado. Esta é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. No lugar onde imolam os holocaustos, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Também ambos os rins e a gordura que neles há, junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. Versículo 5. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É a oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que com ela fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece, como também toda oferta de manjares, que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferece. Toda oferta de manjares amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, tanto de um como do outro. Muito obrigado, irmão. Então, nós iniciamos o capítulo 6. Do 1 até o 13, nós vimos como eles manejavam o holocausto. No capítulo 6, do 14 até o 18, nós vemos a oferta de manjares, que é aquela do cereal, que eles coletavam as coisas que eles tinham da terra, conforme o que é dito aqui, e eles tinham essa oportunidade de ofertar isso para o Senhor. Aí do verso 19 ao 23, que o irmão leu, nós vemos a oferta da consagração dos sacerdotes. Então, os sacerdotes deveriam ser
dedicados. O que é consagração? É dedicação. Então, é uma oferta de dedicação a Deus, que representa a entrega total para o trabalho do Senhor. Vimos a oferta pelo pecado, do verso 24 ao 30, que é reconhecido o pecado, então é necessário fazer a oferta. E a oferta pela culpa, quando a pessoa também reconhece a culpa dela diante do pecado que ela cometeu, aquele lá que nós vimos a reparação, né? Acontece essa oferta. Bom, nós vimos muitos detalhes aqui, e eu vou comentar com os irmãos o que me chamou a atenção, e depois abro para os comentários que os irmãos tiverem que chamou a atenção dos irmãos. Se for comentar cada ponto, é muita coisa. Mas o primeiro ponto aqui que me chama a atenção é o seguinte: no verso 16 do capítulo 6, é dito o seguinte, eu vou ler na NVI: Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento, e em lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. A oferta aqui do ofertante, ela podia ser parcialmente comida pelo sacerdote. E o resto, o que sobrava na realidade era oferecido para o Senhor, e uma parte do que era oferecido para o Senhor, o sacerdote ficava e servia como alimento para o sacerdote. Diante disso, nós vemos que a pessoa que ofertava, ela mantia o trabalho daquele que estava mediando, que era o sacerdote. Então, a pessoa tinha a oportunidade de ofertar, além de ela estar ofertando algo para o Senhor, ela estava também mantendo o trabalho daqueles que eram dedicados para o trabalho do Senhor. Então, isso nos serve de um ensinamento que Deus, ele serve aqueles também e proporciona a oportunidade daqueles que vivem para Ele de serem mantidos por aqueles que não são totalmente dedicados para o trabalho. Então, eu tenho o meu trabalho, mas existem aqueles que trabalham somente para o Evangelho, somente para Cristo, evangelizando. Todos nós que temos trabalhos, temos a oportunidade de manter aqueles que vivem pro Evangelho, para anunciar o Evangelho. Deus, ele manifesta já no princípio uma preocupação de mantimento com aqueles que vivem realizando o trabalho dele. E é muito interessante isso, porque muitas vezes as pessoas pensam, eu já vi esse pensamento de algumas pessoas comentando, e isso é completamente errado, de não considerar o trabalho de pregar o Evangelho um trabalho. E aí, Paulo, ele aplica algo muito interessante. Ele pega um princípio, na realidade uma lei que tem no Antigo Testamento, de não tampar a boca do boi enquanto ele debulha. Ou seja, se o boi está trabalhando, ele tem que se alimentar. Então, por que a pessoa vai querer que somente a pessoa trabalhe e não receba pelo que ela trabalhou? Ela tem que receber. Então, nós que temos trabalhos individuais, nós temos também a responsabilidade de manter aqueles que se dedicam completamente para o Evangelho, porque nós tivemos a graça de conhecer o Evangelho. Mas nós tivemos a graça de conhecer o Evangelho, muitas vezes, porque existiam pessoas que estavam completamente dedicadas ao trabalho e estavam sendo mantidas por outras pessoas. Então, nós tivemos essa graça. E por que nós vamos querer que outras pessoas não tenham essa graça maravilhosa de conhecer o Evangelho?
Então, nós sabemos que aqui, por exemplo, a igreja do Vargem Grande teve um grande privilégio de ter pessoas que trabalhavam com o evangelho de forma completa. Nós temos o irmão Gerson, que é evangelista. Fiquei sabendo que o irmão Mike, eu não sou da época, mas o irmão Mike também. Então, quão grandioso é a bênção de nós termos pessoas que largam tudo, a oportunidade talvez de ganhar mais um trabalho no mundo para simplesmente trabalhar para Cristo e entregar a sua vida ao trabalho para Cristo. Nós sabemos que o trabalho para Cristo não é algo nem um pouco simples. É lidar com pessoas, muitas vezes dificuldades que as pessoas passam, ter a sabedoria de como lidar com essas dificuldades que são individuais. É algo extremamente complexo. Eu, particularmente, tenho certeza que eu não tenho dom disso. Para aconselhar alguém, eu sofro muito. Então, é algo muito importante que está sendo mostrado aqui em Levítico, é um princípio que segue. Quando nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 9, versos de 13 a 14, Paulo diz o seguinte: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivem do evangelho. Então, existe essa responsabilidade, a oferta, a oportunidade de nós mantermos o trabalho daqueles que vivem para o evangelho, de nós demonstrarmos a nossa gratidão ao trabalho que já foi feito. E nós tivemos a oportunidade de conhecer o evangelho. Bom, o outro ponto é o seguinte: o verso 18 e 27 me chama a atenção, do capítulo 6. O verso 18 diz o seguinte: somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo. Nós vamos comentar sobre essa questão perpétuo mais à frente. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Tudo o que nelas tocar se tornará santo. Olha que interessante. Verso 27 também diz o seguinte: tudo o que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavada em lugar sagrado. Uma das belezas de Levítico é que nada é banal. Nós vemos que tudo o que é manejado ali tem um cuidado. Porque nós não estamos lidando com coisas que são do trabalho humano ou de um favor que nós oferecemos para outra pessoa, mas nós estamos lidando com coisas que são de Deus. Então, tudo que nós lidamos que estão relacionados com as coisas de Deus, deve-se ter um cuidado. Então, perceba, isso é algo que se repete. A questão de algo que é lidado no ambiente que é santo, deve ser cuidado no ambiente santo, não é fora, não é de qualquer jeito. Então, Levítico está querendo trazer a consciência da pessoa que, olha, você não está lidando com coisas que são banais, que são comuns, você está lidando com as coisas de Deus. Então, cuidado. Lá no início, na introdução, nós estávamos vendo que o que é impuro jamais deve entrar em contato com o que é santo. Por quê? Porque isso leva à morte. Então, primeiro a pessoa precisa purificar aquilo para depois santificar. Existe a necessidade de um ciclo, de um cuidado muito detalhado. Agora, o que me chama a atenção aqui
é o poder contagiante da santidade. Porque é dito que aquilo que tocar, algo que seja santo, vai se tornar santo. Isso eu acho maravilhoso, irmãos. É um princípio muito complexo, é difícil de se entender e eu tenho certeza que eu não vou conseguir explicar completamente essa questão, irmãos, mas a santidade de Deus é ao mesmo tempo majestosa e ao mesmo tempo assustadora. Assustadoramente pura. Então, ela consome o pecado em sua graça. Ela purifica. Quando nós já citamos essa passagem, não vamos precisar abrir. Quando olhamos para aquela mulher que estava enferma, com hemorragia, ela chega e toca nas vestes de Jesus. O que era esperado? Bom, se fosse uma pessoa comum, essa pessoa que teve as suas vestes tocadas, ela teria que se purificar, teria que lavar, teria que voltar todo o ritual para se purificar. Mas ela não tocou uma pessoa comum. Ela tocou Jesus, que é Deus. Então, quando ela toca as vestes de Jesus, ao invés de Jesus se tornar impuro, a pessoa se torna pura. Olha que reversão. Isso é uma prova do quão grandioso é o poder de Jesus. Aquilo que naturalmente era para se tornar impuro, na realidade se torna puro. Por causa da presença de Jesus, por causa do poder dele. Então, quando nós olhamos para Levítico, e quando fala sobre algo sagrado, e quando algo entra em contato com o sagrado, se torna sagrado também, se torna puro, se torna santo. Quando alguém entra em contato, em comunhão com Deus, ela também se torna pura, ela também se torna santa. Não é à toa que nós vemos os cristãos sendo chamados de santos. Não é porque nós sejamos perfeitos, mas sim porque nós temos comunhão com o Senhor e o Senhor nos santifica. Então, é lindo isso e eu gosto muito da passagem de Isaías também para ilustrar isso. Isaías capítulo 6, irmãos. Isaías capítulo 6, versos de 3 a 7. Isaías capítulo 6, versos de 3 a 7, diz o seguinte: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, Isaías 6, versos de 3 a 7. Toda a terra está cheia da glória. Verso 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. A casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo impuro, habito em meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha que bonito aqui. Isaías, ele olha para Deus e a preocupação dele, olha, eu tenho lábios impuros, eu sou impuro. Eu vivo no meio de pessoas impuras. Ai de mim, e agora? Eu estou diante de um Deus santo, o que vai acontecer comigo? E aí o verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com uma brasa tocou minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Esse serafim, ele tira algo do altar de Deus,
e traz na presença do profeta. E quando isso que é retirado do altar de Deus toca no profeta, o que acontece? Eis que tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. O contato com aquilo que pertence a Deus, o contato com Deus nos purifica e nos santifica. E por isso nós devemos sempre lutar para ter comunhão com Ele, porque sem ter a comunhão com Ele, nós vamos viver de forma impura. Nós vamos viver em pecado. Então, eu acho muito bonito isso. E Ezequiel também, capítulo 46, verso 20, diz algo muito interessante também, que é o seguinte: ele me disse, este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que não tragam ao átrio exterior e assim santifiquem o povo. Então, olha o cuidado aqui. Ezequiel está falando sobre o cuidado onde era preparado a oferta ao Senhor. E o cuidado de não trazer algo que era externo para onde estava sendo preparado aquilo que era sagrado, para que não seja santificado aquilo que não deve ser santificado. Então, é muito bonito isso. O texto aqui, ele parece apoiar a transferência daquilo que é santo, tornando aquilo que entra em contato com o santo também santo, aquilo que é santíssimo na realidade. E quando nós olhamos para a oferta de cereais, nós vamos ver o termo santíssimo. Tem algumas ofertas que eram santas, algumas coisas que eram santas, mas existiam coisas que eram santíssimas. E no contexto daquilo que era santíssimo, tudo que estava em contato com aquilo que era santíssimo se tornava santo. E nós temos um Deus santíssimo. E as coisas de Deus também são santíssimas. E por isso nós devemos buscar as coisas de Deus, por isso que nós devemos buscar sempre estar em comunhão com os irmãos, na igreja, estudando a palavra, porque é isso que nos santifica. E é no viver diário, no cuidado diário também, como nós já havíamos comentado, de nos mantermos em comunhão com o Senhor, porque é nesse cotidiano que nós vamos sendo santificados pelo Senhor. Isso nos indica que a santificação ela vem do envolvimento com as coisas pertencentes a Deus. Se envolver com coisas impuras causa uma contaminação. Nós já comentamos sobre essa questão, tornando a pessoa impura. Então, a pessoa não deve achar que ela praticar algum pecado não vai tornar ela impura, que não vai trazer condenação para ela, não vai trazer morte para ela. Nós estamos vendo que o contato com aquilo que é impuro contamina, mas o contato com aquilo que é santíssimo também traz a santidade. Então, a pessoa tem duas escolhas. Ou ela entra em contato com aquilo que é impuro e se torna impura, ou a pessoa entra em contato com aquilo que é santíssimo e se torna santa. É uma escolha. Sobre essa questão de se tornar impuro, quando a pessoa entra em contato com o impuro, nós podemos lembrar de Ageu. Ageu capítulo 2, versos de 13 a 14, vou ler para os irmãos, diz o seguinte: então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tornava a pessoa impura, era algo impuro. Voltando, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Então prosseguiu Ageu, assim este povo e assim esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecerem, tudo é imundo. Ageu, ele está trazendo uma mensagem de condenação diante de atos
que estavam sendo realizados, porque as pessoas estavam achando que, olha, eu posso agir da maneira que eu quero, que não tem problema, eu ofereço a oferta e eu faço aqui ofereço o holocausto e continuo em contato com o impuro e está tudo bem. Aí a Ageu alerta, olha, se vocês estão entrando em contato com o impuro, vocês se tornam impuros. Então, não é algo que deve ser discriminado. Não deve ser levado de forma banal, perdão. Bom, nós vamos ver adiante mais questões sobre isso quando nós vamos ver as pessoas, os filhos de Arão, oferecendo um fogo estranho. Porque ali eles não estavam tratando o que era sagrado, o que era santo da forma devida. De uma forma prática, nós vemos também a questão da própria ceia, que nós já comentamos anteriormente também. Pessoas que participavam da ceia como se fosse qualquer alimento banal. Essas pessoas estavam morrendo. É dito lá em 1 Coríntios capítulo 11, que pessoas dormiam. Dormiam ali é morrer mesmo. Pessoas estavam ficando doentes. Por quê? Porque estavam tornando a ceia algo comum, como se fosse qualquer alimento. As coisas de Deus, elas devem ser respeitadas. Então, o outro ponto, comentar rapidamente, é sobre a palavra perpétua aqui. A palavra perpétua, ela deve ser entendida com muito cuidado. Quando nós estamos tratando aqui de uma antiga aliança, que é Levítico, e quando nós olhamos para as leis que regem essa antiga aliança, elas foram cumpridas através de Cristo. E muitas, elas não estão ativas nos nossos dias. Nós não oferecemos mais ofertas, nós não guardamos mais o sábado. Mas o que quer dizer esse perpétuo que é dito aqui? Acredito eu, irmãos, e aí nós temos algumas passagens que indicam isso, que o perpétuo aqui significa algo que estava vigente enquanto as pessoas estavam naquela aliança. O que indica isso, irmãos? Quando nós olhamos, por exemplo, sobre a promessa de Deus sobre a terra, essa seria uma aliança perpétua, uma promessa da descendência que seria uma posse perpétua. Israel teve posse perpétua de Canaã? Da terra prometida? Não teve posse perpétua. Nós vimos o exílio, então eles perderam essa posse. Mas não foi dito que a posse era perpétua lá em Êxodo capítulo 31? Bom, foi dito sim. Só que aí, quando nós olhamos para Gênesis, eu quero abrir com os irmãos Gênesis capítulo 17, verso 8, que vai mostrar sobre essa questão de perpetuidade. Ou seja, o que é perpetuidade? Algumas traduções dizem para sempre. Então, é aquilo que dura para sempre. O que nós entendemos para sempre? Nós entendemos como algo que vai ser eterno, né? Só que no contexto bíblico, na tradução dessa palavra, não significa necessariamente para sempre, de uma forma que nós entendemos. O perpétuo não quer dizer para sempre, mas é para sempre enquanto, e aí tem uma condição. Gênesis 17, verso 8. Darei a você e aos seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será a propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Estou lendo na NVT. Mas quando nós olhamos para Deuteronômio, capítulo 28, quero convidar os irmãos a abrir lá, Deuteronômio, capítulo 28, verso 63,
No próximo estudo nós vamos dar continuidade, vendo alguns outros pontos que mostram sobre essa perpetuidade e que muitas coisas que eram descritas como perpétuas, na realidade, tinham condições. Deuteronômio, capítulo 28, verso 63. Assim como o Senhor teve grande prazer em fazê-los prosperar e se multiplicar, também terá prazer em destruí-los. Vocês serão arrancados da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. Ué, anteriormente Deus não tinha dito que eles ficariam nessa terra para sempre? E agora Deus está falando que tiraria eles dessa terra? Não parece contraditório? Nós vemos que, nessa passagem de Deuteronômio, que existiam bênçãos e maldições. Quando as pessoas estavam em comunhão e obedientes, elas viviam em bênção. Mas a partir do momento em que elas quebravam com a desobediência, o que acontecia? Vinha a maldição. Então, muitas coisas que nós vemos perpétuos, como o próprio sábado, é um exemplo que nós vamos citar no outro estudo, é uma questão de fidelidade de Deus enquanto as pessoas se permaneciam fiéis a Ele. Mas, no próximo estudo, nós vamos ter a oportunidade de aprofundar.